Quando eu estou entediada, quando eu quero dar umas risadas, eu procuro me informar sobre a eleição em Santa Catarina. Oh, gente, é todo dia um babado, né? Um barraco. Vocês viram que semana passada saiu uma pesquisa dizendo que se a eleição fosse hoje, o Carlos Bolsonaro não seria eleito senador. Ele aparece em terceiro lugar. Aparece em primeiro Carol Detone, em segundo Esperidião Amin, que é senador desde que como é que fala? Mais antigo do que andar para frente, né? O Esperidião Amin. E em terceiro lugar aparece o Carluxo. Logo atrás dele está o Décio Lima do PT. Essa foi a pesquisa, a gente até comentou aqui, né? Que o Carlos Bolsonaro não tinha chance de ganhar a eleição se a eleição fosse hoje. E aí, sabe o que é que estão fazendo os bolsonaristas? Eles não gostam de ser chamados de misóginos, mas é óbvio que eles foram para cima da Carol Detone. Estão atacando a Carol Detone porque, segundo eles, a Carol Detone não está apoiando o Carlos. Eles queriam a dobradinha Carlos e Carol Detone, mas está ficando cada vez mais claro que ou entra Carlos ou entra Carol Detone, os dois está meio difícil de entrar. Né? Eles arranjaram hoje aí uma pesquisa do Instituto Veritas dizendo que o Carlos está na frente. Aí acredita quem quiser, né? Eu já não acreditava, não acredito nas outras, quanto mais nessa daí, no Instituto cheio de processo, tá? Porque uma hora não tem um estatístico reconhecido assinando a pesquisa, então um monte de dúvidas a respeito aí desse Instituto Veritas, tá? Então, hoje eles conseguiram essa pesquisa aí para dar uma animada na galera, mas tudo indica que Carlos Bolsonaro não vai conseguir se eleger e que o pessoal de Santa Catarina não está gostando de ser usado dessa maneira pelo bolsonarismo. Gente, é demais, né? Você traz um cara lá do Rio de Janeiro para ser eleito pelos catarinenses. Coloca a matéria aí, por favor, Caian. Carlos Bolsonaro, olha aí, ó. Carlos Bolsonaro atrás em pesquisa gera ataques a Carol Detone nas redes, né? Isso sim é misoginia. Você, incompetente, não consegue convencer o pessoal de Santa Catarina que, mesmo tendo vindo da Barra da Tijuca, você sabe tudo sobre Santa Catarina, a culpa é da mulher, né? A culpa é da Carol Detone, longe de mim defendê-la, tá? Só estou aqui narrando os fatos como são, né? O cara é incompetente, não está conseguindo convencer os catarinenses do engodo, da fraude, da farsa que é eleger um cara da Barra da Tijuca como senador catarinense. E aí a culpa é da Carol Detone e da outra reaça lá, a tal da Ana Campanholo, tá? Vou ler a matéria aqui para vocês. A deputada Carol Detone se tornou alvo de uma campanha de difamação nas redes sociais e está sendo vinculada à expressão sabotagem depois de aparecer bem à frente de Carlos Bolsonaro na última pesquisa ao Senado em Santa Catarina. Os ataques partiram da própria direita, da qual Carol Detone é expoente. Briguem desgraçados. Ó, quem sabe essa briga aí não vai ajudar o nosso companheiro, nosso Décio Lima, a se tornar senador. Hein? Força, catarinenses! O motivo da reclamação é que a parlamentar não estaria ajudando a campanha de Carlos. E cada uma com a obrigação que a mulher tem de ajudar a campanha do forasteiro, gente. Levantamento colocou o filho de Jair Bolsonaro em terceiro lugar. Carlos ficou atrás de Carol Detone e de Esperidião Amin, conforme pesquisa da Atlas Intel ao Senado, divulgada na quarta-feira passada. Né? Procurada a assessoria de Carol Detone, não respondeu. A deputada tem histórico de não se manifestar sobre polêmicas, blá, blá, blá. Até parece que ela é super conservadora e não abre mão de entrar em polêmicas, né?
A estratégia de não alimentar polêmicas tem dado resultado. Carol de Tone costuma aparecer à frente nas pesquisas e as críticas recebidas ficam restritas. Isso aqui é matéria da mídia comercial, tá? Que eu estou lendo aqui só para informar vocês. A deputada está fora de combate no momento porque quebrou a perna. Ainda assim, Carol de Tone deve ir a Florianópolis no dia 9 de maio para lançamento da chapa do PL com o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, e onde Carlos também estará. O evento mostra a dificuldade de Carlos em concorrer em outro estado que não o Rio. O pré-candidato cometeu uma gafe ao errar o nome do local onde será realizado o lançamento. Tá? Ele não sabia nem dizer o lugar. Igual o Tarcísio, né? Que não sabia nem os nomes dos bairros de São Paulo. Coloca aí o tweet do bolsonarista atacando a Carol de Tone. Prezada Carol de Tone, você vai lutar contra a sabotagem ao bolsonarismo que Ana Campanholo está fazendo em Santa Catarina? Ou a senhora não está enxergando o que está acontecendo? Se quer ser senadora e não luta contra uma sabotagem interna, certamente não lutará contra os abusos do judiciário. É hora de mostrar coragem. Bom, vocês estão sabendo que Michele, Carluxo, Eduardo, Flávio estão todos em pé de guerra, né? Já estão sabendo disso. Pois bem, a Michele, para contrariar o Bananinha, publicou um vídeo do Nicolas e, pelo visto, para contrariar o Carluxo, ela compartilhou um vídeo, sabem de quem? Do Espiridião Amin. Do Espiridião Amin, gente. Tá na cara que ela tá aí. Quem está sabotando a candidatura do Carluxo é a Michele, é a madrasta. Coloca aí, por favor, a outra matéria. Michele posta vídeo de Amin depois de indiretas de Carlos Bolsonaro. Briguem desgraçados. Olha que delícia, gente. Eu falei para vocês, se vocês quiserem se divertir, vocês entram, pesquisam as notícias de Santa Catarina. O racha na família Bolsonaro ganhou um novo capítulo na noite de sexta-feira. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, repostou um vídeo do senador Espiridião Amin, dos progressistas. Né? Eles sempre botam nos stories, então desaparece, tá? Pedi aí pro Caian botar o print para vocês enquanto eu leio aqui, tá? Ele postou um vídeo do senador Espiridião Amin. A direita em Santa Catarina passa por uma encruzilhada com 3 candidatos para 2 vagas ao Senado. A situação no estado se complicou nos últimos meses, quando Carlos Bolsonaro mudou o domicílio eleitoral para concorrer ao Senado. Amin já era pré-candidato à reeleição, a deputada Carol de Tone já havia se lançado e contou com o apoio público de Michele. A publicação de Michele foi feita menos de 1 hora depois de Carlos Bolsonaro fazer uma postagem sem mencionar nomes, criticando quem é do PL e não declara apoio público à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Se já agem assim agora, imagine depois com mandatos na mão, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Michele não se engajou até agora na campanha de Flávio, né? E é isso que os filhos têm cobrado, né? O Flávio Bolsonaro fica tentando botar panos quentes, mas a disputa aí, a briga está muito louca. Olha aí o print da Michele divulgando o Espiridião Amin, né? Ela, com isso, ela nunca se entendeu bem com o Carlos Bolsonaro, ela dá a entender que ela prefere o Espiridião Amin ao Carlos. Todas essas disputas entre bolsonaristas nos estados são uma janela de oportunidade para o campo progressista, mesmo nos estados mais conservadores. Né? Por exemplo, aí em Santa Catarina, a briga entre os 3 primeiros pode favorecer o 4º, que é o Décio Lima.
nessa pesquisa da Atlas Intel, o Décio, somado com a Afrânio Bopré do PSOL, que pode se tornar seu suplente, fica a sugestão, fica a dica, né? Somados tinham mais votos do que o Esperidião, né? Então, pode ser que entre a Carol de Tone e o Décio Lima, gente, tem que batalhar, né? E no Paraná, por exemplo, que a direita também está rachada, até os articulistas da direita, da mídia comercial, estão dizendo que isso favorece a Gleisi, tá? Favorece a Gleisi, que está se lançando candidata ao Senado no Paraná. Ela que já foi senadora pelo estado do Paraná. Para bolsonaristas, petistas, integrantes do Centrão, a mudança, né, aqui, ó, um movimento surpreendeu parte da classe política do Paraná na semana passada, a filiação da jornalista Cristina Gremel ao PSD de Dado. Ela deixou a União Brasil para concorrer ao Senado ou compor como vice no grupo do governador Ratinho Júnior. Ela foi candidata a prefeita na última eleição. Para bolsonaristas, petistas, integrantes do Centrão, a mudança favorece a candidatura de Gleisi Hoffmann ao Senado, porque Gremel divide os votos da direita. Serão 2 vagas em disputa e Gleisi agrega a esquerda e parte do centro, né? Quem sabe? Então, assim, o campo progressista tem que aproveitar essas brigas desgraçadas, né? Essas disputas aí no campo bolsonarista, para colocar os seus candidatos com força, concentrar num só, para que num estado onde os bolsonaristas sejam, de fato, os favoritos, como é no Paraná e Santa Catarina, o campo progressista coloque pelo menos um, né? Ocupe a outra vaga.